tem um retorno do arquiteto e urbanista, né? Porque eu sempre falo que a arquitetura, ela me dá muito, mas ela nos pede muito também, né? É uma profissão que nos exige muito se tu queres viver coisas extraordinárias, né? E eu sempre busco pelo extraordinário. Então, não tens como tu viver o extraordinário se tu não te doas. Ninguém protege o que não ama e ninguém ama o que não conhece. Então você tem que conhecer, aprender, conhecer, amar, e a partir do momento que você ama, você protege. O tema da Casa Cor esse ano, que é um tema nacional, ele é semear sonhos, e ele também faz esse questionamento com nós arquitetos. Ou seja, depois de todas essas coisas que aconteceram, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas aconteceram no mundo, né? Tipo, a Espanha também passou por essas catástrofes, né? Nós, arquitetos, vamos continuar projetando da mesma forma. Nós vamos continuar nos posicionando frente aos projetos dos espaços que nós habitamos, sejam eles residenciais ou comerciais, da mesma forma? Ou vamos começar a entender isso um pouco diferente, né? A Casa Cor é a maior mostra de arquitetura da América Latina, né? Então, acho que só por isso ela já é uma grande vitrine. Nós estamos ali nos 40 melhores profissionais do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso é uma super seleção. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Design Serra Talk. Hoje, diretamente aqui do primeiro estúdio temático do vinho da América Latina, a Sala do Vinho Brasileiro, direto aqui da Casa Design Serra. E hoje, neste episódio, estaremos recebendo, com muita alegria, uma arquiteta que traduz o sentimento em um espaço que nos acolhe de verdade. Patrícia Pasini é natural de Garibaldi e carrega no olhar e nos projetos a alma da Serra Gaúcha. Desde pequena, já se encantava com fachadas, janelas e histórias contadas pelas casas antigas. Esse olhar curioso virou escolha de vida. Formada em arquitetura pela UX, com passagem pela Universidade da Espanha, Patrícia também se especializou em restauração de patrimônio e hoje ela é mestranda em artes visuais. Sua arquitetura é feita de memórias, afeto e matéria bruta. É premiada, já participou de diversas mostras de Casa Cor, Decorare, e tem como marca uma estética sensível, verdadeira e sempre conectada com o tempo das coisas. Neste episódio, vamos conhecer mais a Patrícia e mergulhar na Casa de Arome. Seu espaço na Casa Cor Rio Grande do Sul 2025. Um ambiente que não é só bonito. Ele sente, escuta e transforma. Seja muito bem-vinda, Patrícia Pasini. Obrigada pelo carinho, que linda explicação sobre a minha vida. Que honra te receber, Pati. A honra é minha de estar aqui contigo, Sil. E vamos começar contando um pouquinho de quem é a Patrícia Pasini. A Patrícia Pasini, arquiteta. Bom, então é um pouquinho disso que tu falou, né? Eu sempre quis ser arquiteta, parece que isso é clichê, mas é verdade. E isso começou aos 7 ou 8 anos, quando meu pai queria construir a casa nova dele. Então eu me lembro que nós pegávamos o carro e ele colocava eu e minha irmã atrás do carro e ele passeava por Garibaldi para se inspirar em coisas que ele queria. E eu me lembro que quando nós passávamos pela mansão Mazzini, que tu deves conhecer, né? Eu sempre pedia para ele parar, assim, porque aquela casa linda, né? Maravilhosa, ela sempre já me chamava a atenção. E quando no segundo grau tem o tal do teste vocacional, né? Eu ainda não tinha certeza se seria arquitetura ou engenharia, porque naquela época, com 16 anos, eu não tinha
o discernimento correto, assim, das profissões. E aí fiz o teste vocacional, deu 100% arquitetura. E aí fomos pro vestibular na UX e deu certo. Que bacana! E isso vem muito... a história vai... Mistura a paixão, né, Paty? A história, a paixão. E tu tem muito disso. Quando tu entra em um projeto, tu entra de corpo e alma, né? Eu sempre falo que lá no escritório a gente traduz a essência humana, né? Através de uma arquitetura sensível, esse é o nosso trabalho. E traduzir a essência humana, eu acho que cada arquiteto trabalha a arquitetura do jeito que sente, né? Mas eu vou falar do jeito que eu sinto a arquitetura. Eu não tenho um traço, digamos assim, que tu identifique o meu trabalho, talvez de longe, assim. Porque meus trabalhos todos são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, se eu traduzo a essência do meu cliente, o meu projeto nunca vai ser igual, né? Porque ele vai ter a cara do meu cliente, né? Eu acho que o arquiteto tem que trabalhar um pouquinho esse nosso ego, né? De botar um pouco, assim, do nosso traço. Eu acho que o nosso trabalho de arquitetura é traduzir, né, esse sonho do cliente dentro de uma técnica, né? Porque eu falo que a arquitetura não é só arte, é técnico, nós somos técnicos também, né? De um jeito que resolva, então, a necessidade dele, claro, agregando o belo a isso, né? Mas que ele seja projetado para a pessoa que está nos contratando. Perfeito. Paty, tu cursaste, então, arquitetura na UX, né? Isso. E tu teve um ano de intercâmbio. Tive a oportunidade de escolher um ano de intercâmbio, então eu cursei na Escola Técnica de Arquitectura de Valladolid, que foi a primeira capital da Espanha. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Inclusive, eu era gerente do Banrisul na época e abri mão desse meu cargo para poder cursar, né, essa experiência um ano lá. E foi uma das coisas mais maravilhosas que eu escolhi na vida. Eu falo para todo mundo, quem tiver a oportunidade, quem é estudante e está nos escutando hoje, tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, é incrível. Eu acho que, de verdade, dilatou minha mente, assim, né, em termos de... Eu acho que contribuiu muito para o que eu sou hoje como profissional e também de vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Falando na tua formação, tu participaste de alguns concursos também, né? Sim. Paty, fale, conte tudo para nós. Eu fui premiada pelo IAB. O IAB é o Instituto de Arquitetos do Brasil, é a nossa entidade mais antiga no Brasil, tem mais de 100 anos, é a que nos representa, né? E eles têm um concurso anual, então eu fui premiada em 2021 pela categoria Urbanismo, Planejamento e Cidades, como Parque Barragem Santa Mônica, que foi um projeto que eu doei para Garibaldi. Então, naquele ano, eu fui premiada como o melhor projeto urbanístico do estado do Rio Grande do Sul. Tu és de Garibaldi, não tem como não destacar isso, esse teu amor com que tu fala por Garibaldi, né? Tanto na questão histórica, né? Que acredito que tenha inclusive te inspirado na especialização. Tu sabe se o que eu falo que não fui eu que procurei o patrimônio histórico. Por incrível que pareça, eu falo que o patrimônio histórico me encontrou. Porque o convite foi assim, o meu trabalho de conclusão da graduação de arquitetura foi um centro cultural para Garibaldi, e o terreno escolhido na época foi ao lado da Mansão Mazzini, né? E eu ainda não tinha esse olhar voltado para o patrimônio, mas então eu fiquei entre os 25 finalistas do concurso Ópera Prima. O Ópera Prima, ele é um concurso que existia dos trabalhos de graduação a nível de Brasil. Então, eu fiquei no meu ano entre os 25 melhores trabalhos de conclusão de arquitetura do Brasil. E com essa distinção, na verdade, foi até a primeira vez que a UX passou pela Regional Sul, chegamos até em São Paulo. E a PUC tinha, 4 anos depois de eu estar formada, a PUC lançou uma pós-graduação, especialização em patrimônio histórico, porque nós não temos isso muito no Sul, né? A gente tem essas especializações acontecendo mais em Minas, na Bahia. E eles me ligaram, porque eles entenderam que pelo Ópera Prima eu tinha essa questão relacionada com o patrimônio. E aí eu pensei, por que não, né? Já tá na hora de estudar de novo, já estava há 4 anos formada. E aí, como eu fui convidada, não tive prova de seleção, nada, então eu cursei a especialização.
Nessa época eu já fazia parte do Conselho de Patrimônio de Garibaldi, porque, voltando um pouquinho atrás, quando eu fiz esse intercâmbio na Espanha, eu escolhi estudar na Espanha coisas que nós não tínhamos aqui no Brasil, pelo menos aqui na minha graduação da UX. Uma delas foram as disciplinas de patrimônio, né? Porque aqui nós não temos. A nossa graduação de arquitetura, ela nos dá uma disciplina muito superficial em termos de patrimônio histórico, né? Então você tem que se especializar. E eu procurei essas disciplinas também na Espanha. Uhum. Paty, e essa questão, como que veio a questão da docência para ti? Outra surpresa, foi um convite, também não fui eu que procurei. Eu recebi um convite e na época foi indicação do André Menin, né? Que é nosso amigo. O André também é meu amigo desde a época da graduação. Alguém conversou com ele e ele falou assim, eu tenho a pessoa perfeita e vou indicar a Patrícia. E daí a Faculdade da Serra Gaúcha me procurou. E eu adoro um desafio, né, Sil? Foi um desafio enorme, assim, e continua sendo, né? Porque hoje eu sou professora de crianças, então. E foi uma experiência incrível. Ficamos 7 anos, então, na docência dentro da universidade. Que maravilha! E crianças, eu sei que é em Santa Teresa, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência com as crianças. Então, a partir do ano passado, eu recebi um convite, né, da prefeita de Santa Teresa, que é um município tombado, né? Ele é patrimônio histórico nacional. E às vezes nós aqui da nossa região não sabemos que nós temos esse tesouro aqui perto, tão perto. E eu conversava com ela, né, há algum tempo sobre a importância, né, de se ter educação patrimonial para crianças, para que eles se tornem adultos, jovens, mais conscientes da sua história e valorizarem esse patrimônio. E aí ela instituiu. Hoje é uma disciplina, eu acho que assim, o município está de parabéns, é uma disciplina como português, matemática. Então, toda semana eu leciono para as crianças do 1º ao 5º ano, né, de 6 a 11 anos, a disciplina de patrimônio histórico, tanto patrimônio material, que seriam as casas, a arquitetura, como patrimônio imaterial, que é essa herança, né, da imigração italiana que nós temos, aprender a ensinar eles a terem orgulho da origem deles, né, dos nonos, das nonas, das nossas características aqui da imigração italiana. E eles trazem isso nas tuas aulas, essa questão? Eu digo assim, o primeiro mês eu lembro assim que foi um desafio enorme, né, lecionar para criança, é outra didática, né, do que ensinar para pessoas na faculdade. E eles dizem assim, ai, que saco, prof, que assunto difícil. E hoje tá tão bonito porque a gente consegue, né, a sementinha da educação é algo que realmente faz a diferença no mundo, porque hoje eu dou atividades para eles e eles me pedem assim, prof, coloca a música do Marasca para nós, prof, coloca a música do Ragazzi dei Monti, e eles querem fazer as atividades ouvindo música em italiano. Então isso em um ano, para mim, já é uma vitória imensa, assim, sabe? Eles não pedirem Ana Castela, eles pedirem o nosso Marasca, assim, para ficar ouvindo. Ou seja, tudo é educação. Eu acredito, Patrícia, acredito que a educação, ela salva. Se tu me permite, tem uma frase do Aloysio Magalhães que ele fala assim, ninguém protege o que não ama e ninguém ama o que não conhece. Então você tem que conhecer, aprender, conhecer, amar e a partir do momento que você ama, você protege. Fantástico, perfeito. Em termos de patrimônio, ela é perfeita essa frase. Sem dúvida nenhuma. E a tua experiência com restauros e artes visuais? Então, eu me formei especialista em restauro de patrimônio histórico edificado, que é uma área dentro do patrimônio histórico voltada especificamente para a arquitetura, né? Porque o patrimônio cultural você tem diversas áreas, né? Como pinturas, esculturas, patrimônio imaterial. A minha especialização é voltada mesmo para a edificação, então para a arquitetura em si. E nesse ano começamos um outro desafio, então eu me formei especialista em 2013. E 12 anos depois, então estamos aqui começando um mestrado, que também foi um convite, então um desafio lançado na URGS e numa área que é desafiadora para mim, que eu estou fazendo em artes visuais. Dentro do Instituto de Artes existe a professora Paula Viviane Ramos, que trabalha com memória, história e cultura, que trabalha essas questões de patrimônio.
Então, ela ficou bastante interessada pelo trabalho que eu desenvolvo até em Garibaldi nas questões da HPAC, né, que é uma associação que nós fundamos, Amigos do Patrimônio de Garibaldi. E estamos ali, dilatando a mente mais uma vez, fazendo um mestrado, saindo da minha zona de conforto, né, Sil? Que não é dentro da área de arquitetura, é dentro da área da grande área de artes visuais, mas voltado para a área de patrimônio, que é a minha atuação. E além da docência, Paty, da questão da arquitetura no escritório propriamente dito, tu tem atuações em entidades também aqui da nossa região. Isso. Vamos nos metendo em várias coisas, né? Esse meter, entre aspas, assim, que até minha equipe às vezes fala, Paty, mas é que tu te mete em tanta coisa. Eu acredito que tem um retorno do arquiteto e urbanista, né? Porque eu sempre falo que a arquitetura, ela me dá muito, mas ela nos pede muito também, né? É uma profissão que nos exige muito se tu queres viver coisas extraordinárias, né? E eu sempre busco pelo extraordinário. Então, não tens como tu viver o extraordinário se tu não te doas. E aí, eu acho que tem essa parte nossa de contribuir para a cidade. E isso a gente consegue através das entidades. Então, há 2 anos atrás, nós fundamos a HPAC, que é a Associação Garibaldense do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, onde eu presidi até o mês passado, e estou saindo da presidência em função do mestrado, né, que está me tomando bastante tempo, e também presido atualmente o IAB Núcleo Vinhedos, que é o Instituto do Arquitetos do Brasil, na região aqui de Bento Gonçalves. O que o IAB promove, organiza aqui na nossa região? Qual é a atuação da entidade? O meu desafio, junto com a Karina Guidolin, que é a minha vice, foi de nós reativarmos esse núcleo que estava há alguns anos, assim, mais parado. E nós estamos fazendo algumas atividades bem interessantes. Uma que nós iremos lançar agora nas escolas aqui de Bento Gonçalves é a educação do meio ambiente. Nós desenvolvemos um jogo para as crianças aprenderem a entender a cidade e aprenderem a entender a rua que elas caminham, tipo assim, qual o seu percurso da sua casa até a sua escola, elas identificarem os problemas que podem ser desde uma poça d'água, uma calçada quebrada, uma placa mal localizada, a falta de uma faixa de segurança. Então a gente está promovendo, esse vai ser o nosso grande projeto desse ano, lançar essa educação do meio ambiente para as crianças, educação urbanística. Para as escolas. E como as escolas podem fazer para participar desse projeto? Nós já estamos em contato com a Secretaria de Educação aqui de Bento Gonçalves e as escolas vão ser selecionadas através também desse contato com o município. Entendi. E só as municipais nesse primeiro... Nesse primeiro momento, sim, porque ela é um projeto piloto, né, que nós tivemos o apoio de várias pessoas, inclusive da DCA aqui, né, a gente agradece o Cristiano lá, porque ele nos ajudou porque nós não temos recursos, né, Sil? Então a gente lançou todo esse projeto e se der certo, e eu tenho certeza que vai dar certo, é um joguinho, né, que é uma casinha aqui da estação ferroviária do trem, então a gente abre, colocamos a Maria Fumaça também, que é uma coisa super né? de Bento Gonçalves. Se der certo, a ideia é estender isso a outros municípios também, além das escolas privadas, mas também para outros municípios. Que bacana, que bacana. Paty, no teu escritório, além de projetos residenciais maravilhosos, enfim, tu te engaja muito e é convidada a participar de diversas mostras de decoração também, né? Lembro muito do Office do Bisneto, maravilhoso na Decorare, né? Que foi aqui na casa que nós estamos, inclusive. 2021. 21. E agora, Casa Cor também, novamente, né? É a tua segunda participação? Terceira edição de Casa Cor. Terceira edição de Casa Cor. A gente tive a honra de participar, né? Logo que abriu a Casa Cor desse ano. E conhecemos a Casa de Arome. Que projeto incrível, Paty. Obrigada. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse projeto de como nasceu a ideia, primeiramente. Então, esse ano eu fui convidada a assinar a loja de aromas, que é da Casa Cor, que é um ambiente que sempre existe, né? A loja de aromas da Mel's Brushes, que é uma empresa de Santa Catarina, e que faz parte da operação da Casa Cor. E aí, quando eu fui convidada, é um desafio você ter um espaço funcional,
né? Porque as minhas outras 3 participações de mostra, eu tinha, de certa forma, total liberdade de briefing, né? A gente inventa o cliente, a gente inventa o espaço. Mas aqui nessa edição eu tinha um cliente de fato, né? Porque é uma loja funcional, tu viste lá, né? Então eles operam a venda de perfumaria. Maravilhosa, inclusive, Isso, né? As produções são super especiais. Então tinha esse desafio e também um desafio de que eu acho que não dava pra fazer uma casa cor normal, entre aspas, né? Tipo, simplesmente projetando uma arquitetura de interiores depois do que nós passamos em 2024. O tema da Casa Cor esse ano, que é um tema nacional, ele é semear sonhos e ele também faz esse questionamento com nós arquitetos. Ou seja, depois de todas essas coisas que aconteceram, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas aconteceram no mundo, né? Tipo, a Espanha também passou por essas catástrofes, né? Nós arquitetos vamos continuar projetando da mesma forma? Nós vamos continuar nos posicionando frente aos projetos dos espaços que nós habitamos, sejam eles residenciais ou comerciais, da mesma forma? Ou vamos começar a entender isso um pouco diferente, né? E aí, a primeira coisa que eu pensei, esse Casa di Aromi tem a ver, é italiano, tem a ver com a minha origem, é isso que tu falou antes, eu sou muito bairrista, e tenho orgulho disso. Eu falo do bairrismo não no sentido ruim de nós nos acharmos melhor, assim, de que a Serra é melhor, não é isso, mas é no sentido de ter muito orgulho de onde eu venho e de quem eu sou. Eu sempre falo que eu morro de orgulho de ser descendente de italiano, eu morro de orgulho de ser da Serra, eu morro de orgulho de ser gaúcho e depois eu vou morrer de orgulho de ser brasileira. É nessa escala, assim, né? Isso aí. Então, esse nome já é para trazer um pouquinho da minha essência, da origem italiana, e o projeto ele se baseia numa loja de aromas da Toscana. Tu viste lá que ele é como se fosse uma ruazinha, ele tem uma fachada com vitrines, então é como se você estivesse caminhando numa charmosa rua da Itália, e aí você entra numa loja de aromas, e uma arquitetura, uma marcenaria mais acolhedora, mais afetiva. A gente usou madeira que acolhe, a gente usou formas redondas, curvas, né, que também isso traz acolhimento. E eu não sou uma arquiteta que projeta ambientes clean, né? Os meus projetos, eu acho que eles têm essa coisa de fato alguém usa isso, sabe? Não é ambiente de showroom. E eu sempre me preocupo em fazer uma casa cor que só possa estar no Rio Grande do Sul. Então, assim, tem que olhar e dizer, essa é de Porto Alegre, não poderia estar em Santa Catarina ou São Paulo. Então, daí tem várias decisões de projeto, né? Por exemplo, o piso, nós mantivemos o do aeroporto, que é uma pedra natural, até pela minha trajetória profissional, eu não trocaria nunca uma pedra natural por um produto artificial, como um porcelanato, alguma coisa assim. Então, restauramos, e eu queria também a base do aeroporto como a base do meu projeto, né? Então, todas essas escolhas e a instalação de arte Coração Flamejante, que foi é o centro do projeto e foi também onde o meu norte, né, de projeto. Paty, sempre tive curiosidade sobre o processo criativo, né? Como funciona? Cada projeto tu sente, porque esse foi muito, a gente sente pelo teu falar, por tudo que é de coração mesmo, né? Mas essa questão do processo criativo, a escolha dos materiais, cada projeto, sim, tu já falaste que é único, né? Então, começa pelos materiais? O meu processo criativo, ele não é linear. Ele é assim, e ele vai e volta também, né? Porque você tem o processo criativo junto com a funcionalidade. E dentro disso tudo, como é que eu posso te dizer? Eu acho que a criatividade, ela não é um botãozinho, né, que tu aperta, ou uma torneirinha que a gente abre e ela vem. Então, desde quando eu lecionava na faculdade de arquitetura, eu falava para os alunos assim, a gente tem que dar comidinha diariamente pro cérebro, para que no momento que você precise criar, tipo, você consiga, né? Então, eu acho que a minha criatividade, não tenho certeza, que ela vem de tudo que eu consumo na minha vida desde os meus, sei lá, 12, 15 anos. Então, os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, o que a gente consome nas redes sociais, os restaurantes que a gente frequenta, as amizades que nós temos, as experiências vividas, viagens, né? Tudo isso é comidinha pro cérebro para criar. E aí,
eu não quero ser, tipo, arrogante, mas quando eu vou projetar, me vem muito fácil a ideia, porque pra mim, o mais difícil é eu entender o que você precisa, como meu cliente. Quando eu entendo e te conheço, eu consigo rapidamente colocar o que faz sentido pra você, porque você entende que tá tudo ali na mente, né? Claro. A criatividade, ela é assim, senão ela não vai, senão você faz mais do mesmo sempre. E eu acho que hoje nós temos muitas coisas bonitas, muitos projetos bonitos, mas eu não quero fazer só um projeto bonito, eu quero fazer um projeto que impacte. Com alma. Com alma de verdade, né? Até porque a essência hoje tá meio banalizada, né? A gente vê muitas pessoas utilizando o termo essência. Será que tem essência de verdade? Será que é único de verdade, né? Quando a gente começa a repetir, né? A materialidade, tipo, eu sempre falo o mesmo bege para todas as pessoas, né? O off. E a obra Coração Flamejante? Então, tu sabe, né, Sil, que eu fui muito ativa aqui nas enchentes, né? Principalmente em Santa Teresa e na cidade de Arroio do Meio, lá com a Casa do Peixe. E quando eu desci para esses 2 lugares, se tu me pedires assim, Patrícia, qual é a tua memória da enchente, são madeiras, troncos, árvores trazidos na beira do rio e um cheiro de podre que quando eu cheguei eu sempre achei que tinha gente morta. Então é essa a memória mais forte que eu tenho das enchentes. E aí quando eu projetei a casa de Arome, eu queria no centro uma escultura de teto com galhos. E no início eu achei que eu mesma fosse pegar em Santa Teresa esses galhos e fosse pendurar lá, porque o Rio Taquari é o mesmo rio, né, Santa Teresa, e desce até Arroio do Meio. Mas daí eu lembrei do Fernando Bertolini, que também é um artista de Garibaldi, então eu trago, né, levo sempre os meus comigo. O Fernando é um artista que tem um trabalho incrível, ele esculpe em madeira morta, ou seja, ele não corta uma árvore para esculpir. Quando eu convidei ele, a gente se conectou rapidamente com o tema, ele topou e ele falou assim, eu tenho muitas madeiras que eu recolhi da enchente de 2024. E ele falou assim, eu tenho, Patrícia, troncos de madeira de erva mate. E eu falei, perfeito, porque mais gaúcho impossível. Então o Fernando esculpiu a base, que são 2 grandes seixos, não sei se vocês conhecem, o Rio Taquari, o leito do Rio Taquari, ele é feito de seixos, de pedras, ele não é terra nem arenoso. Então, quando a água baixa, a gente vê pedras ali em Santa Teresa. Então, ele esculpiu 2 grandes seixos, que é a base da instalação de arte. E depois ele esculpiu uma parte da madeira que tem essa espiral, que vai representando toda essa força da água, né? Que foi subindo e ele sai nesse arame farpado. E em cima a gente colocou, a gente queria uma chuva que representasse toda essa dor. E aí nós fizemos 359 estacas de madeira erva mate, que representam as 359 cidades declaradas em situação de emergência pela Defesa Civil do nosso estado. E embaixo dela nós temos uma madeira negra também, que tá aqui, né, na imagem, que o Fernando não identificou que madeira que é, mas não foi ele que carbonizou, o rio já trouxe ela assim. E ela tinha esse buraco e a gente achou ela perfeita, porque eu acho que todo gaúcho ficou com um buraco no peito. Quem foi atingido teve o buraco da dor. Quem não foi diretamente atingido teve o buraco da culpa. Porque eu senti culpa por estar bem na época, né? E aí o Fernando trabalhou isso, esculpiu, e dentro vocês estão vendo ali um coraçãozinho, pequenininho, esculpido em nó de araucária, também trazido pelo Rio Taquari na enchente. E aí ele escolheu isso em minha homenagem, porque a araucária é a minha árvore preferida no mundo. Então o Fernando falou que pela minha sensibilidade esculpiu isso. Só que eu acho também que ela representa o coração do povo gaúcho, sabe? Que tá pulsando dentro desse luto, embaixo dessa chuva e nessa redemoinho embaixo, nessa dor do arame farpado. Então eu acho que ficou uma instalação de arte perfeita, assim, para que muito mais do que eu poderia ter imaginado eu com os meus galhos, né? O Fernando conseguiu traduzir lindamente isso nessa instalação de arte. Sem dúvida, e a gente vê muita sustentabilidade no cerne da palavra, porque às vezes as pessoas falam muito de sustentabilidade, né? Mas é pelo corretamente, né? Sim. Não tem... Aí é na essência, né? Sim. Acredito que veio muito essa questão da sustentabilidade, a regeneração.
E a memória como pilares do projeto, né? Sim, e até, sim, por isso a manutenção do piso, né, que a gente tá vendo, então, de não substituir, né, eu já tô pensando também o que fazer com todos esses móveis, essa marcenaria, né, esse MDF, assim, todo, vários desses expositores também são com mármore que a gente tirou direto da pedreira, né, e como ele veio, a gente cortou e colocou, que é essa outra característica minha, que é a beleza do imperfeito, que eu, Patrícia, vejo muita perfeição no imperfeito, né? Então, tem muitas coisas, até essas luminárias que estão ali na frente, em cima da bancada principal, elas são de alabastro, que é um mármore italiano, então também que tem a ver comigo, e que ela, através da sua materialidade do veio, nenhuma luminária é igual a outra. Então, a gente aprender a ver que a singularidade é linda. Eu não preciso de algo tipo, produção em linha pra ser bonita, né? Mesmo que eu tenho 10 e uma é diferente da outra e é isso que é bonito. E lá no dia, na tua explicação, né, Paty, a gente sente muito essa questão da alma no projeto, né? Tanto que as plantas, as árvores que tu tem ali, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê de estar ali, onde estar. Isso, é isso que eu te falo, assim, poderia ter escolhido árvores esteticamente muito mais imponentes, digamos assim, mas eu queria uma coisa que fizesse sentido, então essas duas árvores que vocês veem nos vasos, né? O vaso também é um vaso que remete aos vasos italianos utilizados na Toscana, com terracota e modelo, e as árvores são a caliandra e o araçá, que são duas árvores que não são utilizadas para um paisagismo, mas são árvores da mata, que compõem a mata ciliar do Rio Taquari. E a mata ciliar, o que é? A mata que está na margem e que segura para o rio não desmoronar. Então, entende? Elas estão ali nos ajudando nessa regeneração, né? O aeroporto foi alagado, nós chegamos ali, tinha a marca do barro a 1,80 m, 2 metros de altura. Não dava para fazer uma casa cor assim, sem olhar para isso, sabe? Eu, pelo menos, não. Não tem como, tinha. né? Não tinha. Paty, quais foram os desafios da execução desse projeto? O desafio da Casa Cor, eu acho que de qualquer mostra, né? Porque eu sei que na Decorare também foi assim que foi minha primeira experiência. É tempo versus quantidade de fornecedores e você ajustar tudo isso, né? Então, eu sempre falo que é uma gincana, literalmente. Porque nós estamos aqui em 40 escritórios de arquitetura montando uma Casa Cor. Chega um momento que você tem mais de 500 fornecedores andando no mesmo espaço, né? E um passando por cima do outro, porque né, você não tem uma entrada e uma saída para você. Então, acho que o desafio é esse, assim, sabe? Manter a calma, você conseguir ter essa conexão com os colegas também e organizar tudo isso para que em 2 meses você monte um ambiente do zero. Do zero é isso, né? Do zero até o perfuminho que tá aromatizando o espaço. Então, esse é o grande desafio, essa ginástica toda, assim, de organizar isso. Certo. Patrícia, e como foram escolhidos os parceiros e fornecedores para essa obra? Eu disse antes que eu sempre levo os meus. Então, nós estamos com 16 anos de escritório e eu acho que uma das coisas mais bonitas que a arquitetura me proporciona é essa conexão com pessoas. E eu tenho a alegria de dizer que os meus fornecedores, eles não são só parceiros de negócios, né? A gente vai estabelecendo uma amizade, além da relação de confiança, né? Os meus parceiros, que são meus parceiros, eles são porque eles são bons. Eu falo que para estar na listinha da Paty tem que estar bom. Tem que ter passado por um... e são pessoas que, além de competentes, entendem que o cliente, ele não é só meu. Eu sempre falo, né? O cliente é nosso, assim, né? Então, estamos com todos os meus parceiros aqui da Serra, né? Inclusive aqui da casa, né? Vários lá, né? Nós temos ali a Camino, nas Pedras, a Moderna Automação, a Duo Mobile, né? O pintor também foi o meu, o eletricista foi o meu, né? Nós estamos com toda essa parceria para que a iluminação também, tá? A iluminação para que tudo isso fosse possível, né? A Casa Cor, o projeto é meu, a ideia é minha, o sonho é meu, mas ela só é possível porque eu tenho essas pessoas comigo, né? O pessoal da AMA também, senão as coisas não acontecem, né? Que honra ter os nossos multiplicadores da Casa Design nesse projeto tão bacana, tão diferenciado, né?
E, Paty, qual a importância, falando em multiplicadores, né, dessa coletividade? Eu acho que tu já colocou muito bem, né, essa questão não só do teu escritório, dos teus fornecedores, mas como um todo, né, todos os colegas que estão lá. A Casa Cor é a maior mostra de arquitetura da América Latina, né? Então, acho que só por isso ela já é uma grande vitrine. Nós estamos ali nos 40 melhores profissionais do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso é uma super seleção. E eu sempre falo que o selo Casa Cor, ele é importante para o profissional, né? E também para cada fornecedor que está ali, né? Porque se você tá com bons profissionais é porque você também é um ótimo fornecedor, né? Para poder entrar e conseguir. E as equipes, todas as nossas equipes aqui da Serra, conseguiram se ajustar de uma maneira muito perfeita, né? Esse ano foi relativamente fácil para mim a Casa Cor, acho, exatamente por essa questão de organização entre equipes, né? Como todos se conhecem, todos trabalham super bem, isso nos dá, em vez de fazer isso um pesadelo para arquiteto, isso fica fácil, né? Se torna tipo um sonho, né? Os meninos tocaram super bem a obra, foi tranquilo. Perfeito. E tu teve também a participação, tu envolveu a comunidade, querendo ou não, né? Nesse projeto, seja pelo artista, de diversas formas, né, Paty? O Fernando, ele tinha uma experiência muito ruim com mostra, assim, tanto que ele de início não quis topar e hoje, assim, ele me fez um agradecimento tão lindo como artista, porque ele falou que foi a primeira instalação de arte. Tem isso também, nem todo artista tem a oportunidade de fazer uma instalação, que é diferente de um objeto de arte. E ele falou assim pra mim no dia da inauguração da Casa Cor, que me fez até, eu me emocionei, ele falou assim, eu expurguei não só a dor do Rio Grande do Sul nessa obra, ele falou, eu expurguei muita das minhas dores como artista. Porque foi muito bonito, assim, durante a montagem, porque ele ficou 3 dias montando essas 359 hastes, né? Porque é uma a uma, né? A gente colocando... O pessoal que estava montando a obra ali, o pessoal da Camino, né? Da Du, da Moderna, eles paravam para entender. Ou o pessoal que passava dos outros espaços paravam para olhar o que ele estava fazendo e entender. E ele falou para ele que isso, como artista, alguém se sensibilizar com com a arte dele e alguém parar, né, alguém que não é do mundo artístico, né, parar e olhar, ele falou que foi o sonho da vida dele. Que se a Casa Cor não acontecesse, isso já teria sido lindo, porque eu acho que é o que o artista procura, né, tocar as pessoas, né, com o que ele quer provocar através da arte dele, né, e é o que eu queria também, né, com esse espaço. Eu acho que quando a gente une arte e arquitetura, a gente consegue o espaço que impacta, e não só o bonito. Não, sem dúvida. E o teu espaço tá impactante. Tu já chega e ele te desafia, né? Essa foi a minha sensação. Quando eu cheguei e olhei, o primeiro impacto, o primeiro desafio é entender. E com a tua explicação não tem como não se emocionar, né? Eu já tive vários momentos lindos, assim. As mostras de arquitetura, elas nos proporcionam momentos muito lindos, assim, sabe? Em 2023 também, com a Casa Serra e Fogo, eu tive momentos bonitos, assim, dessa relação do visitante te falar coisas bonitas, assim. E nesse ano, então, a gente tá com 20 dias de mostra acontecendo, né? Ela vai até o dia 13 de julho ainda, nós temos muitos dias pela frente, mas já tive muitas pessoas chorando, muitas pessoas que foram atingidas pela enchente, quando a gente explica a instalação de arte, elas se emocionam porque tiveram a casa atingida, muitas pessoas que são da região do Vale do Rio Taquari, então, que se conectam com isso do Rio também, né? Perfeito. Então, quem não foi ainda para Casa Cor tem ainda até o dia 13 de julho 13 de para julho. prestigiar, né, Paty? De terça a sexta-feira, das 14 às 20 horas, e nos finais de semana é das 12 às 20 horas, um pouquinho mais estendido. Maravilhoso. Patrícia, qual é a tua visão da arquitetura hoje? Eu acho que no sentido de como o arquiteto se conecta, assim, eu acho que o mais importante, eu falo isso, eu acho que a gente tem que deixar o ego de lado. Eu falo, assim, que às vezes eu acho que a gente se perdeu um pouco, sabe, do que é a arquitetura de fato. Eu acho que a arquitetura ela é um agente transformador de vida, se eu pudesse te resumir. Tanto para quem recebe o serviço da arquitetura, como para quem dá o serviço de arquitetura.
Eu falo de coração mesmo, eu não separo a Patrícia arquiteta da Paty. Eu não consigo mais separar, eu não sou arquiteta das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu sou a Patrícia arquiteta 24 horas do meu dia, e eu acho que é isso que me realiza. Até nós brincávamos outro dia no evento dos 150 anos da migração italiana, que eu acho que isso tem alguma coisa na nossa origem, porque o italiano, ele tem o trabalho enraizado, né? E a gente não separa isso, e daí talvez assim foi até legal ouvir isso de uma outra pessoa, porque a gente se entende, né? É um senso de pertencimento. E eu acho que a arquitetura, é isso que eu te falei antes, ela me proporciona coisas maravilhosas. As coisas mais extraordinárias da minha vida foram proporcionadas através da arquitetura. E isso não significa só trabalho, significa também conexões, conhecer vocês, entendeu? Todas essas coisas que acontecem são as coisas mais bonitas. E se eu pudesse dizer alguma coisa aos arquitetos ou a quem está estudando arquitetura, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. A arquitetura, antes de qualquer coisa, é escuta. Você escuta o seu cliente, depois você projeta. Acho que é isso que eu diria. Perfeito. Vai muito além, né? Porque quando a gente pensa em contratar um arquiteto, tu pensa na ergonomia, na funcionalidade, mas o papel da arquitetura hoje vai muito além. Transcende muita coisa, né? A arquitetura, ela é gigante, né? Ela é gigante, então tem toda essa parte da técnica que eu gosto de dizer, né? Que nós não fizemos ali 5, 6 anos de faculdade para lidarmos só com a parte do belo, né? Com a parte da arte. Tem uma série de técnicas, de legislações que o arquiteto precisa dominar. Por isso que eu te falei que o processo criativo, ele não é linear, ele é um vai e volta, porque você cria, mas daí a legislação te puxa. Você cria de novo e você tem uma outra legislação que te impede de fazer aquilo, então esse vai e volta. Mas é isso que é o bonito, assim, esse pensar com arte, que eu acho que é o bonito da arquitetura. Paty, e agora, como equilibrar isso tudo? A questão da estética, da funcionalidade e da emoção. Esse é o nosso desafio. Esse é o segredo, né, de milhões, assim, como arquitetos, assim. E eu, lá no escritório, eu falo que isso é o incrível, assim, sempre falo pra minha equipe como nós somos felizes, assim, em poder trabalhar com isso. Porque eu acho que o meu olho brilha quando eu falo Sem disso, dúvida. porque não é um trabalho, sem querer desmerecer qualquer outro trabalho, mas a gente impacta na vida das pessoas de quem a gente tá projetando. A gente impacta na vida da cidade, né? Porque qualquer coisa que você projeta, você tá ajudando a construir a cidade. Então, a responsabilidade do arquiteto, assim, ao fazer arquitetura, ela é imensa, assim. E eu acho que quando a gente tem essa percepção, a gente começa a fazer boa arquitetura. E não construção civil. Existe uma diferença entre você fazer construção civil e você fazer arquitetura. A arquitetura é esse pensar, entende? E a engenharia é mais números? A engenharia, ela tem essa parte estrutural, né? E eu sempre falo, assim, que tem essa brincadeira de engenheiros e arquitetos, né? Esses memes que a gente faz odiando. Mas eu acho, assim, que o arquiteto e o engenheiro são dois grandes parceiros técnicos, né? Eu não me meto na área da engenharia e também não deixo se meterem na parte da arquitetura, né? O legal é você ter parceiros que você consiga trabalhar em equipe, porque são duas coisas super diferentes, né? Então, o engenheiro não tem esse criar, né? Esse pensar. Mas ele tem um total domínio da parte técnica, da parte de estrutura, infraestrutura, que são instalações elétricas, eletrossanitárias. Todos os projetos complementares que nós precisamos associar ao projeto arquitetônico. Paty, qual é o valor da imperfeição e das histórias nos espaços? 1000? Pra mim é a minha essência, né? É aquilo que eu falei antes, a beleza do imperfeito. E eu acho que quando você escuta, você tá escutando, você tá dando atenção pra história. Eu nem sei trabalhar diferente, Sil. E vem de novo aí, né, a escuta. A escuta. E quando eu falo escuta, ela é qualquer coisa, né? Porque lá no escritório a gente trabalha com diferentes braços, falo da arquitetura, né? Nós temos a docência, nós temos os projetos arquitetônicos, nós temos os projetos de interiores, nós temos essa curadoria de design, né? Que eu atendo várias empresas, né? Do setor moveleiro também. Nós temos o braço do patrimônio histórico, então
Por isso que eu falo que o meu escritório é um pouco diferente, porque a gente não se especializou, eu não faço apenas uma coisa, né, eu vou meio que contra a corrente, e a gente faz várias coisas, trabalhamos com urbanismo, tá ali sendo premiado, né, no projeto do parque, e é isso que me deixa feliz, essa falta de rotina. Eu falo que é meu céu, meu inferno, né, porque ao mesmo tempo você tá todo o tempo estudando e se especializando em coisas diferentes, mas isso que é o legal, assim, sabe, de você ter isso, eu não tenho rotina. É o que me fez apaixonar pelo jornalismo também, né? Temos. Questão do jornalismo, do relações públicas, tu não tem, são eventos diferentes todos os dias, De temas completamente diferentes, né? E você tem que dominar. Isso né? aí, um pouquinho de tudo. E, sim, acaba que volta e meia, os escritórios acabam focando em um segmento. Isso. Mas eu acho muito rico essa questão, porque tu falaste muito bem da questão do moveleiro, então tu tá em feiras em diversos lugares do mundo, né? Eu acompanho bastante o trabalho de vocês na questão da montagem dos estandes nas feiras, né? Temos um parceiro em comum aí que é a Nolan, que vocês sempre arrasam, né? Obrigada. Eu fico encantada, porque a cada feira vocês trazem uma essência, uma alma para aquele lançamento, para aquele produto, para aquela feira. Um stand diferente, eu sempre penso isso, né? E sabe que a gente já estou com a Nolan há 5 anos, e a gente faz em média, eu faço em média de 3 a 4 feiras por ano em São Paulo, né? Fazer a feira, tipo, no sentido de trabalhar, né? Não de visitar a feira. E os stands da Nolan, eles têm se destacado, assim, porque as pessoas passam por nós na montagem e falam assim, você é aquela que sempre faz o stand diferente, né? Porque a gente sempre tenta trazer uma materialidade diferente e que nem tu falaste, que tenha a ver, que faça sentido com a nova coleção da Nolan, né? É a questão, e essa questão de transitar em diversos mundos, em diversas cidades, acaba te inspirando, e eu acredito que vá guardando na tua biblioteca de inspirações, né? Várias comidinhas. Várias comidinhas, isso aí. Eu acho que uma palavra que resume isso é dilatar a mente. Eu gosto muito dessa expressão, porque quando você dilata a sua mente, você não vê mais, né, daquele jeito simplório, talvez, que você via antes. Então, né, e quando você dilata, você também não retorna mais. Não retorna. É isso, né? Eu brinco, volta e meia, tem alguns estagiários para que a gente brinque. Eu digo, gente, tem coisas que não dá para desver. Desver. Então, isso do dilatar também tem uma outra conotação que eu gosto, porque sempre que você dilata, dói, né? Crescer dói, dilatar dói. Então, assim, as coisas não são fáceis também, né? Então, porque não é só glamour, né? Não são só as conquistas. Isso eu falava muito, assim, falo muito nas palestras que eu dou hoje nas universidades, para os alunos entenderem, né? Porque hoje no Instagram tem essa coisa, né? Que todo mundo se vende só com a parte boa do dia, né? E a gente tem muito perrengue, tem muita luta, tem muita... Só que tudo isso é necessário se você quer viver o extraordinário dentro de qualquer profissão, acredito eu. Perfeito. Então você se doa muito, e nesse doar tem esse dilatar, né? Essa dor. A dor do crescimento. A dor do crescimento, para que você viva depois esses momentos incríveis, entendeu? Que cada uma das nossas profissões pode proporcionar. Sem dúvida nenhuma. Paty, então eu gostaria que tu fizesse um convite aí para visita a esse espaço maravilhoso, né? Da Casa Cor. Então eu convido a todos vocês que ainda não puderam, a Mostra Casa Cor edição 2025 está acontecendo no Aeroporto Salgado Filho, no antigo terminal, na Avenida dos Estados 747, das terças às sextas-feiras, das 14 às 20 horas, e aos finais de semana, do meio-dia às 20 horas. A mostra tá incrível, não só a Casa de Arome, mas acho que nós temos, nesse ano, uma mostra que está super nivelada, assim, por cima. Todos os ambientes estão incríveis. E eu acho que não só para quem é da arquitetura, né, que vai buscar inspiração, mas para todo mundo que estiver em Porto Alegre, passeando. Acho que ver o belo é algo sempre bom e que traz coisas boas para todo mundo.
E pode trazer comidinhas para nos alimentar, isso. né? Inclusive, Patrícia, isso ficou muito presente. A cada ambiente que tu vai passando, a gente vai se surpreendendo, né? Tá linda, Tá né? lindo. Cada um com o seu detalhe, com o seu apelo, com a sua característica, mas todos, assim, nos surpreende de uma forma ou outra. Está num nível muito alto, né? Isso Maravilhoso. mostra, verdade. Vale super a visita. Redes sociais e contato do escritório da Patrícia Pazini. @Patrícia Pazini Arquitetura e o nosso WhatsApp é 54991778312. Uma mensagem final da nossa convidada, que mensagem tu poderia deixar para quem vai nos ouvir aí nesse... Eu acho que essa foi a pergunta mais difícil de todo o bate-papo. Eu acho que, falando de profissão, eu me sinto muito feliz, assim, sabe? Porque por poder trabalhar com o que eu amo, assim. E eu acho que quem já encontrou isso, entende o que eu tô falando. E quem não encontrou, que busque. Porque a gente trabalha boa parte da nossa vida, então é muito importante que a gente se sinta feliz e realizado, sabe, no que a gente faz. E através do nosso trabalho, eu acho muito importante também a gente mudar 1 metro quadrado ao redor da gente, né? Eu sempre falo que a gente não muda o mundo, às vezes a gente não consegue nem mudar a nossa cidade, mas 1 metro quadrado que nos circunda, através do nosso trabalho e nossas ações, a gente consegue mudar, sim. Perfeito! Patrícia Pazini, Pati, foi uma honra te receber aqui no nosso Design Serra Talk. Uma honra estar prestigiando mais um projeto seu na Casa Cor, que a gente já conhece bem aqui na Casa Design Serra, né? E só agradecer pela lição de vida que está sendo acompanhar o teu trabalho também. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de sempre falar um pouquinho mais sobre arquitetura, sobre história, sobre patrimônio histórico, né? Isso também é educação, né? Quando 2 pessoas conversam sobre um assunto, a gente tá fazendo também educação. Sem dúvida nenhuma. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês novamente, gente. Nos acompanhem aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Jornal Design Serra. E fiquem ligados nos próximos Design Serra Talk.